Olá, Deus abençoe você. Hoje, quinta-feira, dia 6 de março, que a gente chama na liturgia, né? Quinta-feira depois das cinzas, né? Depois da quarta-feira de cinzas. Domingo vai ser o primeiro domingo da quaresma. Nós estamos agora na quaresma, mas celebrando os dias após a quarta-feira de cinzas, né? Como eu falei ontem, tenho incentivado, faça uma penitência geral nessa quaresma. Deixe algo, oferte algo que te custe para Deus nessa quaresma, tá? E também eu estou fazendo a live todas as noites, 21 horas no meu canal de Ando Santíssimo. Vem rezar, vai ser muito especial. Faça esse propósito. Gente, esses propósitos de oração, assim, 40 noites, isso tem um poder diante de Deus que você não imagina. Coloque suas intenções e vem rezar com o Padre, tá? Vamos lá. Quero convidar você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre quer rezar por você. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, do 22 ao 25. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você sabia que os judeus chamavam a cruz de loucura, né, de escândalo? Mas os santos padres, os doutores da igreja em geral, eles falavam que a árvore da cruz, né, é uma fonte de sabedoria. A cruz não é loucura, é uma sabedoria. Saber carregar a cruz, saber renunciar a si mesmo, né? Dizer não a si mesmo. Porque veja bem, Jesus está falando da cruz, do carregar a cruz, do renunciar a si mesmo. Muita gente fica com medo de seguir Jesus por causa disso. Muita gente vê isso só numa conotação negativa. Mas veja bem, isso aqui é uma sabedoria muito grande. Porque, por exemplo, para um casamento dar certo, se a pessoa é muito egoísta, muito cheia de si, ela destrói o casamento. Ela tem que saber renunciar a si mesma, ela tem que saber carregar a cruz, ou seja, suportar uma coisa ou outra, relevar uma coisa ou outra, senão não tem pessoa que vai ser boa para você nunca. Então, para o casamento dar certo, precisa ter cruz, ou seja, ambos os lados precisam saber carregar a cruz, precisam saber ter paciência, precisam saber amar, precisam saber deixar de ser egoísta, precisam saber partilhar, precisam saber ouvir e falar, né? Então, para uma profissão dar certo, por exemplo, um médico. Gente, é uma cruz. Ele faz estágio, no começo é plantão, ele faz residência, ele estuda por anos. Ele muitas vezes, eu tenho certeza que um jovenzinho que faz medicina, muitas vezes queria ficar assistindo o jogo do Corinthians. Queria ficar assistindo série em casa, jogando videogame, mas ele acorda, vai estudar. É uma cruz, é uma renúncia de si. Mas se ele não fizer isso, ele nunca vai ser nada na vida, ele nunca vai ser um médico. Uma pessoa que quer ter saúde, ela tem que deixar de comer doce excessivamente, ela tem que caminhar, ela tem que se esforçar. Então, o esforço da cruz, a cruz que significa renunciar a si mesmo, deixar de se ver como o centro do universo, fazer sacrifícios por coisas importantes, isso é sabedoria, não é negativo, é positivo. Você vê, esses tempos atrás saiu a estatística que no Brasil nós tínhamos mais de 30% dos jovens entre 18 e 23 anos, chamados jovens nem. Saiu na estatística do IBGE, nem estuda nem trabalha. Não quer trabalhar porque o trabalho não paga o que ele queria. Quer começar ganhando 15 mil, né? Quer começar sendo chefe. Aí não estuda porque não vejo sentido. Ou seja, não vê sentido, mas em comer vê sentido, em jogar videogame vê sentido, em pedir dinheiro pro pai e pra mãe, ficar que nem um sanguessuga, uma idade produtiva pedindo iPhone, tem sentido, né? Ou seja, é um preguiçoso. Só que não quer fazer nada. Isso é estatística, gente. Então um jovem desse devia carregar a cruz, né? Eu quero ficar deitado, mas eu vou levantar, vou trabalhar. Eu quero ficar jogando videogame, mas eu vou trabalhar para ajudar a minha mãe. Se eu quero um iPhone, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou pagar, sabe? Às vezes, a gente vai cedendo, né? O corpo da gente, é como uma criancinha. Sabe uma criança mimada? Se você não colocar limite, você está perdido. A família vai girar em torno dela. Aos caprichos daquela criança mimada. Então o meu corpo, ele precisa ser subjugado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, submetido ao senhorio de Jesus, porque senão nós vamos ser que nem animais dominados pelo instinto.
Uma pessoa que não carrega a cruz, que não domina a própria carnalidade, os próprios instintos, ela não chega a lugar nenhum. A pessoa que vive patinando na vida, que não sabe se sacrificar. E quem não se sacrifica nunca vai ser um vencedor. Eu lembro quando o Cristiano Ronaldo, aquele grande jogador português, né? Foi foi o melhor jogador do mundo muitas vezes consecutivas. E ele contando, né? Que todo mundo ia embora, ele ficava treinando. Ele chegava antes e ficava batendo falta. Ele treinava 2 horas a mais que o pessoal do time dele. Chegava em casa, fazia ali 400 abdominais. Mas por quê? Ele se sacrificava porque ele queria ser um bom jogador. Como São Paulo disse, né? Esses atletas se sacrificam por uma coroa perecível. O troféu dele, a medalha, vai perecer com o tempo. Mas nós militamos, dizia São Paulo, para conquistar uma coroa imperecível. Então, muito maior, que é o céu, que é a salvação. Precisa ser a nossa luta, a nossa renúncia de nós mesmos, o nosso sacrifício. Uma pessoa que não sabe se sacrificar, gente, ela se torna insuportável, porque ela é a medida do mundo, né? Então, carreguemos a nossa cruz, assumamos essa sabedoria da cruz, do Evangelho de hoje, renunciemos a nós mesmos e façamos os sacrifícios necessários para amar, gente. Quem não se sacrifica não ama. E quem ama se sacrifica. Porque, como está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o amor é paciente, o amor não se encoleriza, o amor acredita, o amor não é invejoso, o amor se desculpa e tudo desculpa. Ou seja, isso exige sacrifício. Mas se não tem esse sacrifício, não tem amor. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero carregar a minha cruz, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, escreva aqui nos comentários, nem que sejam 1, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus falou ao teu coração. Muito importante. Um dia de penitência, um dia de oração, um dia de jejum. Hoje a igreja nos pede concretamente o jejum, que nós nos abstenhamos da comida, né, durante o almoço, aí, que você oferte a sua refeição de hoje, não almoce, faça um bom jejum, um bom café da manhã, tome um bom café da manhã e oferte essa refeição, depois à tarde você come. Você pode ter que comer um pão agora na hora do almoço, né? Não precisa comer 6 pães, que não é jejum, né? Mas se preparar, assim, a sua alma, né? Comendo um pão ou tomando um suco, alguma coisa aí que te fortaleça, até umas 5 horas da tarde, para você manter esse jejum, fazer esse jejum, é muito importante, tá? Estamos começando hoje a quaresma. E olha, nessa quaresma eu vou fazer lives todas as noites, uma série de lives nessa quaresma, sempre às 21 horas, 9 da noite no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, diante do Santíssimo, vai ser muito forte, já está explicado nas minhas redes sociais como que vai ser essa dinâmica, né? Vai ser diante do Santíssimo, esse horário é alternativo para pessoas que talvez não podem rezar de madrugada, né? Que tem muita gente rezando na madrugada, mas tem gente que não pode. Tem criança pequena, tem gente que não é da madrugada, né? Não funciona de madrugada, então vem rezar comigo durante toda essa quaresma, às 21 horas aqui no meu canal, tá bom? Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração também. Vamos agora para as leituras de hoje. Primeira leitura, Joel, capítulo 2, versículo do 12 ao 18, né? Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos, rasgai o coração e não as vestes, né? Voltai para o Senhor, Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Você sabe que a espiritualidade da quaresma é essa espiritualidade mesmo, de volta para Deus, né? De penitência, de caridade, de oração, de reconhecer que somos pecadores, de voltar o nosso coração para Ele, que é misericordioso, que é bom, que é inclinado a perdoar, né? Trabalhar na nossa conversão, gente, porque enquanto nós estamos vivos, né, é o tempo da misericórdia. Quando o Senhor nos chamar, acabou o tempo da misericórdia e começou o tempo da justiça. O Salmo 50, misericórdia, Senhor, pois pecamos. Lindo demais esse salmo composto por Davi, né, depois da sua fragilidade, seu pecado. Segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 até o capítulo 6, versículo 2, né? Em nome de Cristo vos exortamos, deixai-vos reconciliar com Deus, ou seja, atendam o chamado, voltem para Deus, façam penitência, a oração, busquem a confissão, né? Muito bom. No momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri, agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação, termina assim a segunda leitura. A quaresma é o tempo favorável, é o tempo da salvação, né? É o tempo de voltarmos para Deus. Vamos então para o nosso evangelho, Mateus capítulo 6, do 1 ao 6, depois do capítulo 1, versículo do 1 ao 6, depois versículo do 16 ao 18. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos para não praticar a vossa justiça,
diante dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não ganhareis a vossa recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que está oculto te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, nesse primeiro dia da quaresma, eu já te faço a pergunta. Você fez alguma penitência para essa quaresma? É muito salutar, né? A igreja recomenda. Talvez deixar o café por esses 40 dias, deixar a bebida alcoólica, deixar o doce. O que Deus está te inspirando, sabe? Às vezes a voz de Deus parece que está muito baixa dentro de nós, mas não é que ela está muito baixa, são os nossos pecados que impedem a gente de ouvir a Deus numa alta voz, né? Às vezes os nossos pecados, a falta de confissão, a falta de conversão, vai fazendo com que, sabe, nosso coração fique distante de Deus. Então, faça uma penitência, busque a Deus. E você vê que o Evangelho está falando aqui sobre coisas bem essenciais em toda a quaresma, né? Não tem como fugir na homilia de falar disso. O Evangelho está falando, olha, que a gente precisa fazer as coisas para Deus e não só para os outros. Não rezar para ser visto pelos outros. Ou seja, o que conta é aquilo que Deus vê, que muitas vezes os outros não veem, né? Não rezar para ser visto pelos outros, não fazer caridade para ser visto pelos outros. Agora, veja bem, tem gente que não faz nem caridade, né? Não está fazendo nem o primeiro preceito. Não está cumprindo nem o primeiro preceito. Então é preciso fazer caridade, é preciso ajudar os pobres, é preciso ajudar as pessoas. E depois de ajudar, não tocar a trombeta diante de si, né? Não dizer, olha, eu sou muito bom, eu faço caridade. Não. Fazer por Deus, fazer por amor, né? Fazer por amor. Aumentar o volume, sabe? Da nossa entrega, da nossa caridade, da nossa doação. Você pode doar mais nessa quaresma para a igreja? Você pode aumentar o volume daquilo que você faz? Você pode doar mais para os pobres? Você pode abençoar mais as pessoas? Faça. E faça caridade, mas sem tocar a trombeta diante de você. Senão você vai receber sua recompensa aqui. Depois o Evangelho continua. Que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita, no sentido de doação, de caridade. E depois, quando você orar, não seja como os hipócritas. Naquela época tinha os fariseus que rezavam nas sinagogas, em pé, ou nas esquinas das praças, tocando a trombeta. Não precisa mostrar para ninguém. Reza para Deus e por Deus. Claro, se for para dar um testemunho, se for para incentivar as pessoas, ótimo. Mas não por exibicionismo, né? O Evangelho está condenando esse exibicionismo. Tem que rezar com discrição. Agora tem gente que nem rezar, reza, né? Tá vendo? Como está distante, tem que rezar. Nessa quaresma, se obrigue a rezar mais, né? Se proponha, faça esse propósito de rezar mais. Outra coisa, nessa quaresma, faça o propósito de conhecer mais a palavra de Deus, a Bíblia. Gente, eu estou fazendo aqui no meu canal, ao longo de todo esse ano, um podcast diário, uma série de vídeos diária, uma série diária de vídeos chamada Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, todo dia tem um vídeo no qual eu leio a Bíblia e explico a Bíblia inteira, de cabo a rabo.
Começa hoje, não tem problema. Começa lá, vai lá na playlist Bíblia em um Ano aqui no meu canal, começa a ouvir hoje, e aí você vai ouvindo os retardatários, os antigos gradativamente. Por exemplo, hoje você ouve o de hoje e o primeiro. Amanhã você ouve o segundo, o de amanhã e o segundo que foi feito da série, lá do dia 2 de janeiro. E o sábado que você tiver mais tempo, você ouve o do sábado e ouve mais 4, até você encontrar aqui em março, né, aquilo que você perdeu, em janeiro, fevereiro. Mas dá tempo, começa. Determine-se a se aprofundar mais na palavra de Deus nessa quaresma. Faça esse propósito de ler mais a Bíblia. E lá, gente, eu estou lendo e estou explicando, que eu sei que tem coisa do Antigo Testamento, nós estamos no Antigo Testamento, né? Que é complexo. Até para eu que sou padre, tem coisas, eu já fiz teologia, eu sou formado em filosofia e teologia. Tem coisas que eu tenho que voltar a estudar para explicar, porque é complicadinho. Mas está lá, está mastigado para você. Faça o propósito de rezar mais, de ler mais a palavra. Também, o Evangelho continua sobre o jejum. Quando jejuares, perfuma o rosto, não fica mostrando para os outros que você está jejuando. Mas tem gente que nem jejuar jejua. Como é que não vai mostrar, ou deixar de mostrar? Jejue, sobretudo às sextas. Jejuar é ficar sem comer. Para com essa conversa de jejum de pensamento, jejum de sentimento. Isso é muito abstrato. Nenhum santo na história da igreja ficou santo sem jejuar. Então faça jejum nas sextas, oferte a Deus. E, como eu disse, uma penitência geral para essa quaresma. Eu coloquei minha penitência, não vou falar aqui, né? Mas coloque a sua penitência. Talvez seu propósito seja rezar comigo todas as noites, 21 horas aqui no canal. Espero você, vamos rezar junto. Vai ser muito especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o seu dia, sua quaresma, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero agradar a Deus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, abençoadíssima quaresma para você. Terça-feira de carnaval, amanhã, quarta-feira de cinzas, começamos o tempo da quaresma. Amanhã, 9 horas da noite, eu começo uma live aqui no meu canal, durante toda essa quaresma, rezando diante do Santíssimo. Vem se unir a mim, vamos rezar junto, tá? Vai ser muito forte. E todos os dias ao meio-dia está entrando também, né? A Bíblia em um Ano aqui comigo no canal, entra, vem fazer parte conosco, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai ser muito bom ter você aqui. Deixa já seu joinha, like, curtida nesse vídeo, também escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Vamos lá, o Evangelho de hoje, filho, eu vou falar também da primeira leitura, mas o Evangelho de hoje está em Marcos 10, do 28 ao 31, ouçamos com atenção. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero começar falando da primeira leitura, que é do livro do Eclesiástico, capítulo 35. Olha só que lindas as passagens a passagem do Eclesiástico. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal. O que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal. O que aplaca Ele é praticar a justiça. É ser bom, é ser honesto, é pagar o que se deve, é não desviar, não ser corrupto, né, como eu falava ontem. Depois continua, né? Honra ao Senhor com coração generoso e não regateis as primícias que apresentarem. Ou seja, dê o melhor para Deus. O melhor do seu tempo, o melhor do seu salário, no sentido assim de ajudar, né? Melhor, uma porção, né, daquilo que você ganha. Faze todas as oferendas com semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez. Ou seja, Deus te abençoou e te deu, doa a Ele. E com generosidade conforme as tuas posses. Porque Ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Ou seja, seja generoso por amor a Deus. Doe a Ele, doe a obra dEle, retribua, devolva o dízimo, né? Ajude a obra de Deus, a igreja, a Canção Nova, as pessoas que precisam. Porque Deus é um Deus retribuidor. Não é que a gente está fazendo por isso, né, para receber em troca. Mas se você é generoso por Deus, tenha certeza que Ele vai ser o primeiro a te retribuir, né? Então, vemos para o Evangelho. Pedro disse, preocupado: olha, Senhor, o Senhor falou que ser salvo no Evangelho de ontem, anteontem, se eu não me engano, é difícil, né? O Senhor falou, eu entendo. Mas nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir.
O que nós vamos receber? Pedro perguntou a Jesus, né? Ele foi bem direto. E Jesus respondeu, olha, eu digo a você, quem deixar pai, mãe, irmãos, filhos, por causa de mim do evangelho, deixar tudo, receberá 100 vezes mais agora, no mundo futuro a vida eterna. Eu sou honesto, eu larguei tudo para seguir a Deus, para vir para o seminário. Larguei minha família, larguei minha casa na época, né? Larguei o meu estado, a minha cultura, o conforto da comidinha da mamãe. Em casa a gente tá sempre certo, né? Com o pai e com a mãe. Novinho, 21 anos, vim para Canção Nova. Foi difícil, mas eu sabia por que eu estava largando tudo. Por Jesus. E Jesus tem sido a minha maior recompensa. Quando você faz um sacrifício por Deus e para Deus, saiba que Ele será a sua maior recompensa, né? Ele será a sua maior recompensa. E eu vou ser sincero, eu toco nisso também dos 100 vezes mais hoje. Às vezes nós não somos generosos para com Deus. Se Deus está te pedindo a tua vida, sua vocação, ser mais jovem, talvez para entrar num seminário, para ser um consagrado, se Deus está pedindo o seu tempo, se Deus está pedindo ajuda, que você ajude uma pessoa, ajude a igreja, ajude a Canção Nova, seja generoso com Deus. Seja generosa. Talvez você tenha talentos tão bons, por que não ofertar o talento de cantar, o talento de ensinar, o talento que é o seu dinheiro, a sua sabedoria para Deus, para a obra de Deus, ajudando na igreja? Por que não se tornar um catequista? Nós estamos num tempo no qual as pessoas estão entorpecidas pelo prazer, só querem prazer, só pensam em si mesmas, só querem curtir, ainda mais no carnavalzão da vida no Brasil, né? Mas a gente tem que despertar e se tornar o povo de Deus, se tornar alguém que tem prazer de doar-se a Deus, dar a si mesmo a Deus, sabe? Doe-se com generosidade, não tenha medo. Doe-se com toda a intensidade. Doe-se à obra de Deus. Padre, mas eu não vou ser padre, eu não vou ser freira, eu já sou casado. Mas você não pode ir lá na paróquia oferecer o que você sabe, ajudar o padre, servir, ficar na acolhida na missa ou no culto, talvez lavar o banheiro, por que não? Talvez dirigir, talvez doar um dia do seu trabalho, você que é um profissional, talvez médico, doe um dia ou uma tarde para você atender os pobres de graça, você dentista, você cabeleireiro. Sabe, sejamos generosos, a nossa cultura precisa de generosidade. Porque se nós formos generosos, nós vamos cuidar uns dos outros, a pobreza vai diminuir, pessoas morrendo de fome vão diminuir no Brasil, uma vergonha. Um país católico como o nosso, ter tanta gente morrendo de fome, gente, tanta gente na rua, sabe? Isso é uma vergonha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossa quaresma, que começa amanhã, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, o meu tesouro é Deus. O meu tesouro é Deus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, nem que seja uma, duas linhas, que ficou forte para você. Deus ilumine. Ótimo restante aí de carnaval, né, de feriado de carnaval, e amanhã
Viva esse carnaval também como uma oportunidade de rezar, de se recolher, de aprender mais sobre Deus. Tem muitas playlists aqui no meu canal, deixa rolando. Talvez pega desde o início a playlist, a Bíblia em um ano, que você não ouviu até agora, deixa rolando o dia inteiro para você aprender. Carnaval não é tempo só de festança, é tempo também de reabastecimento espiritual, né? Então busca Deus. Te indico aí a playlist, a Bíblia comigo em um ano, né? Que eu comecei dia 1º de janeiro. Leia, deixa rolando aí, vai aprendendo sobre a palavra de Deus, tá bom? Se você é novo, nova, eu convido você a se inscrever no canal. Ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa já seu joinha, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, tá bom? Olha, o evangelho está em Marcos, capítulo 10, versículo do 17 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe? Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus falando, né, sobre a salvação. O quanto, de fato, ser salvo não é fácil, gente. Exige muito esforço da graça da gente, óbvio, do ser humano, mas existe também muito dom da graça de Deus. Jesus chocou os apóstolos falando daquilo, como é difícil aos ricos se salvarem. Por quê? Porque o rico, todo respeito a quem é mais abastado, tem muito rico maravilhoso, né? O rico, ele tem uma dívida para com Deus e para com os pobres. Você sabia disso? Porque, claro, ele trabalhou, ele conquistou, mas se lhe sobra, São Lourenço, se eu não me engano, dizia que o que sobra para nós pertence aos pobres e vai ser cobrado no dia do juízo, né? O que sobra no sentido de supérfluo, né? Se a pessoa é muito abastada e pode ajudar alguém e não ajuda, ela é réu de juízo diante de Deus, né? A riqueza tem que ser um apelo à generosidade. Não dá tudo o que tem, não é isso que eu estou dizendo. Mas ser generoso. A Bíblia diz que a gente tem que dar 10% do que a gente ganha para Deus, devolver para Deus, né? E tem gente que tem condição de fazer isso. Muita gente. Sobretudo quem é rico, né? Isso é bíblico, está lá no livro do Deuteronômio. Tem gente que não tem condição, tudo bem, mas ninguém é eximido de ajudar, de fazer o bem. Mas Jesus está falando também, sobretudo, do rico que é apegado à riqueza, que despreza o outro e que não tem o coração em Deus e que não é generoso, né? E como eu disse, quem é muito abastado já tem uma dívida para com Deus, de generosidade, porque Deus lhe possibilitou conquistar tudo aquilo. Tudo bem, a pessoa trabalhou, mas se ela não tivesse saúde, se ela não tivesse vida, né? Então foi uma dádiva de Deus. E também tem muita gente que, infelizmente, enriquece ilicitamente, né? Não tem lisura. Enriquece, tem bens, roubando, desviando dinheiro e acha que está tudo bem. Muita gente dessa é cristã, é católica, é ministra da Eucaristia, está totalmente errado. Está agindo como o diabo. No reino de Deus não tem essas propinas da vida, essa corrupção da vida. As coisas de quem é de Deus precisam ser feitas na luz e com verdade, né? Sem desvio de dinheiro, sem corrupção, né? É a palavra de Deus. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Mas Jesus foi duro falando dos ricos e ele falou também, olha, como é duro se salvar. Mas a gente tem que fazer o máximo de esforço para ir para o céu, gente, porque a eternidade no inferno é a pior condenação que existe, né? Meu Deus. A gente tem que se esforçar, obedecendo a palavra de Deus,
lendo a Bíblia, mudando a mentalidade. Por isso que eu estou fazendo aqui. Leia a Bíblia comigo em um ano, né, para você ler aqui no meu canal. Todo dia tem um vídeo. Nós vamos ler a Bíblia toda nesses 365 dias desse ano. Porque a palavra de Deus, ela muda a nossa mentalidade, ela nos faz se adaptar ao reino e aos valores de Deus, aos valores do reino de Deus. Porque senão a gente não vai ser salvo se a gente está na igreja com a cabeça de pagão, né? A gente precisa ler demais a palavra, conhecer a palavra, sabe? A ponto de que essa palavra nos mude os nossos valores, as nossas concepções, tire a mentira, o jeitinho, a corrupção que está dentro de nós, coisas que a gente aprendeu talvez até de berço, né? Você viu o pai roubando, a mãe roubando, o pai mentindo, o pai adulterando, mas está errado. Você não pode reproduzir isso, a palavra tem que te transformar, filho, filha. Você tem que abrir espaço para que essa palavra te transforme, né? Então é preciso se esforçar, assimilando a palavra, abandonando as más companhias. Gente, quanta gente para de rezar, começa a trair, sai do caminho certo por maus amigos. Tenha como amigo quem é amigo de Jesus, filho, filha. Sabe? E também buscar a confissão, buscar a oração, a radicalidade, fugir do pecado, fugir do mal, né? Esse jovem do Evangelho, né? Ele tinha perguntado sobre a vida eterna. Então, no fundo do coração dele, tinha um desejo ali de salvação, né? Tinha um desejo de ser diferente, né? E Jesus lembrou os mandamentos, né? Falou dos primeiros mandamentos, o relacionamento para com Deus, né? Mas depois Jesus falou também, olha, além de observar os mandamentos, você tem que partilhar os seus bens com os pobres, você tem que ajudar os pobres. Tem que ajudar. Todos nós temos que ajudar, gente, os menos abastados, todos. Mas também a gente tem que lembrar que Deus conta conosco para ser expressão da bondade e da generosidade dele em meio a esse mundo. Sejamos generosos e façamos todo o esforço para, de fato, viver a salvação e fugir da condenação. Desça sobre você, teu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu quero morar no céu com Jesus. Eu quero morar no céu com Jesus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E também escreve aqui nos comentários, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu da pregação, do evangelho, o que ficou forte para você, o que Deus está falando ao teu coração. Muito importante. Olá, Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, domingo, dia 2 de março. Gente, estamos já no finalzinho aí do tempo comum, dessa primeira etapa, né? Entraremos na quaresma agora, quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas. Prepare-se para fazer uma boa penitência na quaresma, né? Eu vou também conduzir as lives todo dia às 9 da noite aqui no meu canal, durante a quaresma. Se prepara para rezar comigo diante do Santíssimo, se você quiser e puder. Também nesse carnaval, muita moderação, viu? Por que não fazer um retiro? Por que não se refugiar em Deus nesse tempo, né? Muito importante. Olha, se você é nova aqui, te convido a se inscrever no canal, a fazer parte da nossa família aqui do canal, e escreva aqui também nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. O padre vai rezar por tudo isso com muito gosto. Vamos lá, primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 27. Muito legal, olha só. Tem muito interessante. Diz assim, ó, tem temas muito interessantes aqui. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim é o homem provado em sua conversa. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Olha que forte, eu vou voltar nisso aqui depois. Salmo, como é bom agradecermos ao Senhor, Salmo 91. Segunda leitura de Coríntios, capítulo 15, né, falando também da ressurreição, falando que a morte foi tragada pela vitória de Cristo. O Evangelho está em Lucas, capítulo 6, do 39 ao 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Quando tu não vês a trave no teu próprio olho, como podes dizer a teu irmão, aliás, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins,
nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem tira coisas boas e más do tesouro do seu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixa eu ler de novo esse finalzinho que eu me perdi um pouco ali. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você vê que nós começamos a leitura com o Eclesiástico dizendo, né? Não elogies um homem antes de ouvi-lo falar. Não elogie uma pessoa antes de ouvi-la falar, porque é no falar que cada um se revela. Isso aqui dá para nós a possibilidade de fazermos um exame de consciência. Tem uma citação da Bíblia que diz assim, que nós prestaremos conta no dia do juízo final de cada uma das palavras que tivermos dito nesta vida. Quantas bobeiras a gente fala muitas vezes, quantas vezes a gente xinga, quantas vezes pai e mãe amaldiçoam os filhos. Eu sei que você está cansado, eu sei que a criança é difícil, eu sei que você tem que repetir, tripetir, né? Mas não amaldiçoe o seu filho, não amaldiçoe a sua carne, não amaldiçoe a sua família. Não é por aí, sabe? Não é assim que você vai resolver o problema. Cuidado com as suas palavras, meça o que você vai falar. Eu gosto demais daquele provérbio que diz que as tuas palavras valham mais do que o seu silêncio, senão fique quieto. A gente fala demais muitas vezes. A gente tem dificuldade de ouvir, a gente acha que ser bom comunicador é só falar, mas o bom comunicador ele tem que ser observador e tem que ser bom, alguém que escuta bem, né? Um bom ouvinte também. Porque senão ele vai falar coisas que não atingem o vértice da realidade, sabe? E a palavra de Deus continua aqui no Evangelho, né? Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Às vezes, a gente esquece aquele provérbio que diz, lá do livro de Provérbios mesmo, antes de ensinar, aprende. Antes de falar, escuta. Antes de fazer, observa. Há uma sabedoria muito grande escondida nisso, filho, filha. Às vezes nós somos impulsivos, precipitados, queremos já sair fazendo, mas não aprendemos. Às vezes nós queremos falar, mas não ouvimos o suficiente. Sabe? É preciso ter essa sabedoria do guardar as palavras. Você sabe que o livro do Eclesiástico tem uma outra passagem interessante, também gozada, que diz que a pessoa insensata, se ela está em silêncio, ela passa por sábia. Você parou para prestar atenção? Às vezes uma pessoa em silêncio, ela passa por sábia, inteligente. Só que se ela for insensata, ela passa por sábia e inteligente só até abrir a boca, né? Pois que abre a boca é um caos, né? Mas a gente tem que aprender a ponderar as nossas palavras. Dizer palavras de bênção, dizer palavras de afirmação, de elogio. E não dizer palavras desnecessárias. Você sabe que os monges, os padres do deserto, eles tinham essa máxima com eles, de controlar ao máximo a boca. Porque, como disse o próprio São Tiago, quem não peca pela língua, pela boca, é um forte candidato a entrar no céu e a viver o caminho de perfeição. Porque muitas vezes nós pecamos com a nossa língua. Nós destruímos a reputação dos outros sem saber, nós levantamos falso testemunho, nós fofocamos, e esses pecados da língua atrasam muito a nossa vida, sabe? Muito mesmo. Depois Jesus continua. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Às vezes isso acontece muito, sabe? Eu penso que a gente tem que sempre fazer esse autoexame, né? Aquilo que Santo Inácio de Loyola chamava do exame de consciência. Todo dia a gente tem que fazer. Porque às vezes tem gente que é assim. Na igreja sabe, é um lugar cheio de gente assim. A pessoa é recalcada, a pessoa é amarga, ela não realizou algum sonho. Desculpa dizer que na igreja é cheio de gente assim, mas eu preciso ser honesto, lúcido.
A pessoa recalcada, ela é amarga, ela não realizou algum sonho, ela se sente inferior. Aí ela vai para a igreja, arruma um cargo de autoridade e começa a infernizar a vida de todo mundo. Dizendo que todo mundo está errado, que tem que rezar mais, que não pode ser assim. Só que ela não vê a trave no olho dela, ela tem que resolver a vida dela, ela tem que curar, buscar a cura interior, ela não pode destilar, derramar, jogar o azedume dela sobre os outros, como se os outros fossem culpados do problema dela, né? Para mim não existe síntese maior de imaturidade e infantilidade do que a pessoa que não sabe administrar os seus dramas e joga esse amargor, esse azedume sobre os outros. Resolve a sua vida. Tire a trave dos teus olhos para depois corrigir os outros. Mas a pessoa, ela se apega àquela autoridade, porque é a única coisa que ela tem na vida, né? Não consegue conquistar mais nada. E começa a oprimir os outros. E começa a agir de forma arbitrária. Quanta gente, me perdoe, mal amada, chata na igreja. Não dá. Tem que se converter, tem que pedir a Deus a graça de ter um coração como o de Jesus. Tem que ser mais humilde, tem que reconhecer. Às vezes a gente tem que dar nome para as coisas. Você está perseguindo uma pessoa, não é porque você quer corrigir, é porque você tem inveja. Tem que dar nome, porque só assim você vence, quando você é honesto. Honesta, reconhece, confessa e busca ajuda, né? A palavra de Deus é um espelho, gente, que ela hoje mostra a nossa realidade interior e nos leva a dar passos de conversão. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero imitar Jesus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, escreve aqui também nos comentários, nem que seja uma ou duas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sábado, dia 1º de março, estamos começando o mês de março. Daqui a pouquinho, né, gente, tem a quaresma, né, já estamos aí no carnaval. Daqui a pouquinho a gente celebra a quaresma e vamos viver bem essa quaresma. Eu vou fazer lives no meu canal na quaresma, todos os dias da noite aqui no meu canal. 9 horas da noite vou fazer lives, quero encontrar você. Se inscreva no canal caso você seja novo, nova, ativa o sininho das notificações, deixe seu joia, like, curtida e escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração. Eu quero rezar por você. Vamos lá então, Marcos 10, do 13 ao 16 é o evangelho de hoje. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus está colocando a criança como modelo, mas veja bem, ele não está dizendo, ele não está glamourizando, né, o comportamento infantil, nem dizendo que é preciso ter uma fé infantil. Você sabe que essa palavra fé infantil só nasceu depois do ano 1700? Então Jesus não falou que a gente tem que ter uma fé infantil, nem dizendo que as crianças estão no pedestal do comportamento humano ideal. Quem fez isso foi Rousseau, não foi Jesus, né? Mas o que Jesus está dizendo, está querendo nos ensinar aqui? Em primeiro lugar, Jesus, quando ele fala aqui das crianças, né? Deixar vir a minhas criancinhas, ele usou um termo do grego que era o termo paidion, que era o termo usado para dizer de criança de colo, né? Criancinha muito pequenininha. Então Jesus diz, deixar vir as criancinhas e seja como uma criancinha. Mas Jesus está usando uma palavra do grego aqui, que é a palavra toiuton, que queria dizer daqueles que se assemelham às crianças. Em que aspectos? A gente tem que se assemelhar às crianças, né? Para receber, né, o reino de Deus. Porque a palavra era receber, do grego dexetai. Você recebe o reino de Deus se você se assemelhar a uma criancinha de colo. Mas o que a criancinha de colo tem que a gente tem que imitar, que atrai tanto o coração de Deus? Primeiro aspecto, uma criancinha de colo, ela tem uma total dependência. Ela depende da mamãe e do papai para comer, para se limpar, né? Senão, se a mãe e o pai, por exemplo, não limpam as fezes da criança, aquilo pode ir infeccionar, a criança pode perder até a perna, você sabia disso? Pode ter que amputar por causa da infecção, né, causada pela necrose que as fezes vão gerar. Então a criança depende da mãe e do pai para comer, para dormir, para chacoalhar ela, para passar cólica. Depois depende para ser ensinada a comer, ensinada a andar, ensinada a falar, né? Então Deus quer que nós nos assemelhemos às criancinhas, vivendo em total dependência dele. Total dependência, ou seja,
A gente acaba represando a nossa criança interior, pai de on, quando a gente quer comandar tudo. Quando a gente quer que tudo aconteça do nosso jeito. Quando a gente quer ser irmão de Deus. Deus não quer que você seja irmão, Ele quer que você seja filho, filhinho, criança de colo. Dependa de Deus em tudo. Confie na providência de Deus. Deixe Deus conduzir todas as coisas. Reconheça que você precisa da ajuda dEle. O coração de criança, gente, diante das dificuldades da vida, daquilo que não planeja, ele se deixa conduzir, ele depende. Outro aspecto da criancinha de colo que é fantástico. As crianças de colo, elas são pobres, gente. Elas têm necessidade de tudo. Deus quer que nós sejamos pobres diante dele. Não inchados de orgulho, de autossuficiência, de vaidade, mas essa pobreza de espírito, de coração, que é uma bem-aventurança que Jesus disse, né? Do reconhecer que eu não sou nada, que eu preciso da minha mãe, do meu pai, eu preciso de Deus. A linguagem da criança é o choro, na qual ela pede, papai, mamãe, me ajude, né? Terceira característica das crianças, criancinhas que a gente tem que imitar aqui, Jesus está exaltando aqui, né? Essas características, as semelhanças. A criança é totalmente aberta para receber amor e cuidado. Ela anseia por amor, ela anseia por cuidado. E muitas vezes o que Deus mais quer, filho, filha, é que você e eu nos deixemos amar por Ele, nos deixemos cuidar, nos deixemos ninar, embalar por Ele. Muitas vezes Ele não quer que você faça coisas, Ele quer que você se deixe amar. E às vezes isso é difícil, viu? Eu sou honesto em dizer. Mas deixa o Senhor te amar. Deixa-se cuidar por Ele, sabe? É muito importante. A criança ela é aberta para receber amor e cuidado e ela é aberta para receber educação também, para aprender, né? Ela é uma tábula rasa, como dizia Platão. Ela vai receber a educação moral, a educação dos valores, a educação dos conceitos de você, dos professores. Deus quer que nós sejamos abertos para Ele nos moldar como barro. O oleiro molda o barro. Ele quer que nós sejamos abertos para nos deixar ensinar por Ele. E também, a criança, ela tem pureza. Ela não tem a malícia, a maldade, né? Ela é sem corrupção. Deus quer que nós busquemos, gente, esse coração puro, esse coração sem maldade, esse coração sem corrupção. E é claro, tem uma oração, uma antífona ali, uma oração, né? Acho que é da coleta no ofício dos mártires, que diz assim: Senhor, dai que conquistemos pela penitência o que não temos pela inocência. Tem pessoas que são inocentes, são puras, mas tem pessoas que já foram manchadas pelo pecado, pelas experiências da vida, mas precisam conquistar a inocência e a pureza pela penitência, pela oração, pela austeridade, pela busca de Deus, pelo jejum, sabe? E outra coisa, o último aspecto da criancinha, ela facilmente tem fé. Se ela vê que o pai dela pega ela sempre naquele horário, ela confia e dorme tranquila. Você já viu algum bebê acordando no meio da noite assim, porque estava preocupado que o dólar ia subir? Você já viu algum bebezinho acordando no meio da noite porque estava preocupado que não ia ter leite no armário ou na geladeira? Não, ele confia, ele tem fé. Porque ele sabe que o pai é bom, a mãe é boa e cuida dele. Tenha fé, saiba que Deus cuida de você, haja como uma criancinha. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita que agora eu quero ter um coração de criança, a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve nos comentários, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus está falando ao teu coração. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Que bom contar com a sua presença, com a sua sintonia. Deus ilumine muito você. Eu quero rezar por você, pelas suas intenções. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração. E venha acompanhar a Bíblia em um ano, hoje, meio-dia, aqui no canal, ou na hora que você puder, fica salvo, tá bom? Cada período, né, a gente está trabalhando sobre uma temática, está sendo bem legal, assim, sobre todos os grandes períodos da história da salvação que estão na Bíblia. Olha, inscreva-se no canal, se você não é inscrito, espero você aqui fazer parte da nossa família. O evangelho de hoje está em Marcos 10, do 1 ao 12. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração.
que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus se respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, para os judeus, para os discípulos, era muito difícil essa lei. Porque no começo, a lei anterior permitia o homem se despedir a mulher por uma carta, assim, devolver para o pai, depois de usar, né? E Jesus, claro, o Antigo Testamento, gente, a lei de Moisés, ela era um pedagogo que educava o povo, que educou o povo, que era um povo tribal, um povo, sabe, não educado, um povo animal mesmo, animalizado. Era muito violenta aquela época. Então ela foi trazendo alguma ordem, mas Jesus é o cumprimento perfeito, pleno da lei. Jesus vem ensinar de fato como as coisas deveriam ser. Então Jesus disse, olha, no Antigo Testamento foi assim, porque foi um período de preparação, vocês não aguentariam a lei toda de Deus de uma vez só, né? Porque vocês estavam num período aí de formação da identidade de vocês como povo de Deus. Mas agora eu digo, eu estou interpretando do jeito certo. Casamento não é descartável. Você casou, está casado, acabou. A não ser em caso de união legítima, quando faltou alguma das propriedades essenciais do matrimônio, do sacramento, no ato do casamento, e não houve. Mas na maioria das vezes isso não acontece, grande parte das vezes, né? E a igreja não anula casamento. É isso que sai falando por aí. Eu vou pegar a anulação do meu casamento. Não tem anulação. Eu já expliquei, não tem o prefixo a. É nulidade, não anulidade. Porque o a quer dizer que está cancelando aquilo que vem depois. Não tem cancelamento. Se o casamento aconteceu, acabou. Traição não é motivo de nulidade. Você está entendendo? Enfermidade não é motivo de nulidade. Os motivos são vários. O direito de Código de Direito Canônico prescreve. Como o casar coagido, como a falta da consciência, como a falta dos requisitos básicos para adquirir, assumir uma vida matrimonial. Isso o direito canônico vai explicar, não é meu propósito aqui. Mas casamento é coisa séria, Jesus vem dizendo. Você não pode usar a mulher e descartar, porque era assim que acontecia. Você não pode usar o homem e descartar. Não, é sério. E olha, eu vou ser sincero para você, eu tenho visto gente se separando hoje pelos motivos mais torpes, sabe, gente? Claro, se o teu marido ameaçou te matar, se há uma agressão física, tem que separar mesmo. Esperar o quê? O cara matar? Mas, às vezes, os motivos são torpes, né? É porque ele não guarda a louça. Gente, vamos buscar ajuda antes de tomar uma decisão dessa. É que a gente é muito orgulhoso, a gente é muito viciado no prazer e no descartável, né? Busca ajuda. Eu vejo que para toda dificuldade, eu penso, a gente tem que buscar um conselheiro ali, né, espiritual, alguém sábio, alguém que sabe mais que nós. Por exemplo, eu acho que seria tão salutar para um casal novo que está passando crises, se sentar com um casal mais velho. Por exemplo, você tem 2 anos de casamento, está tendo crise? Senta com um casal da igreja que seja sábio, que tenha um mínimo de discernimento ali também, né? Escolha, né, alguém que tenha sensatez, mas que talvez tenha 25, 30 anos de casado. Imagina quantas crises esses dois já não viveram nesses 30 anos, gente. Senta com eles. Talvez eles vão até rir do que vocês estão falando. Rir, assim, no bom sentido da palavra, dizendo, meu amigo, isso não é nada. Prepare que as crises maiores vão vir. Mas com cada crise vem a oportunidade de se metamorfosear, né? Se mudar, amadurecer, crescer, progredir. Fugir da ingenuidade, das ilusões. O que atrapalha o nosso amor, muitas vezes, é que nós somos muito cheios de ilusões, né? Do que eu tenho que ser, do que o casamento tem que ser, do que o outro tem que ser. A vida é real, ela não é ideal. Existem os desafios, existem os problemas. Mas não é que você vai desistir do amor por causa disso. Não. Busque ajuda, busque direção espiritual, busque conversar com um casal mais velho, busque terapia. Hoje tem terapia de casal. Busca rezar junto, não vai desistindo da família e botando fogo no matrimônio à toa. Sabe? As pessoas estão muito... elas entram no casamento, vamos ver se vai dar certo. Não, num casamento você não entra para ver se vai dar certo. Você tem que ver se vai dar certo antes. Você tem que conversar antes. Só que antes é só pegação, né? Por isso que a igreja diz, namoro não é tempo de viver a sexualidade, é tempo de conversar, de conhecer, de viver a amizade.
No casamento vocês vão viver tudo isso. Agora, queima etapa no namoro é só pegação. Aí não conhece o outro, não tem amizade, não tem intimidade, não conhece o temperamento, não teve a oportunidade de ter uma briguinha ou outra. Tem que, namoro é tempo disso. De brigar, no bom sentido da palavra, né? De ver, de testar. Agora, depois que casou, é sério. E não é que você vai casar pronto, mas pelo menos assim, um pouco mais experimentado, né? Porque Jesus diz, ninguém pode anular isso. Os discípulos se escandalizaram, tem gente que se escandaliza, você está entendendo? Tem gente que se escandaliza, mas o casamento é sério, não é palhaçada, não é brincadeira. Então você que está sofrendo no seu casamento, segura a onda, carrega a sua cruz, esse é o marido, a esposa que Deus te deu. Vai devolver para a mãe receber o dinheiro de volta? Não. Família é coisa séria, se doa, como Cristo na cruz. Às vezes você não quer estar do lado do outro, mas se esforça, renuncia a você mesmo, você mesma. Conversa que tiver que conversar, né? Eu sei que às vezes a culpa não é sua, a culpa é do outro que está bebendo, está traindo. É difícil, eu sei que é complexo, mas faz a sua parte, faz o seu melhor pelo seu casamento, pela sua família. Deus te ama, Ele está com você, Ele não te julga, Ele entende as lutas do seu coração, mas Ele quer te ajudar e nós temos que ser brave, nós temos que ser corajosos, gente, para enfrentar as coisas como elas são. Carregar a nossa cruz com amor, né? O amor nasce na dor também, né? Na renúncia de si. Desça sobre você, sobre tua família, teu casamento, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olha, digita aqui agora, eu quero carregar minha cruz, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas palavras, uma, duas linhas, melhor dizendo, que você entendeu o que Deus falou ao teu coração. Ótimo final de semana, não some daqui no sábado e no domingo, e vem participar da Bíblia um ano comigo todo dia, um vídeo novo aqui ao meio-dia. Deus abençoe.